É madrugada. O milionário abre o depósito e encontra a garçonete pobre dormindo no chão frio com suas trigêmeas. Ele se aproxima e o que vê parte seu coração. A chuva fina batia no vidro da janela alta, fazendo aquele barulho monótono que embala quem tem onde dormir e assombra quem não tem. Lá dentro, no corredor que levava ao depósito do restaurante Mendes, o gerador rangia como um bicho velho cansado de viver. O cheiro era uma mistura estranha, café requentado, desinfetante barato, daqueles que ardem no nariz, e aquele ar parado de lugar que fechou faz tempo. As luzes de emergência faziam uns riscos vermelhos no chão de cerâmica, meio apagadas, meio acesas. Era quase 3 da manhã e o salão tinha fechado há mais de 1 hora. Os garçons tinham ido embora, a cozinha estava em silêncio. E só ficava aquele zumbido baixo do gerador, brigando para não morrer. No fundo do corredor, encolhida num canto gelado do depósito, Clara Bezerra dormia com o corpo todo curvado, feito um C, protegendo o que mais importava, 3 bebês pequenininhos, embrulhados em mantas finas, que mais pareciam panos de prato. Respiravam grudadinhos nela. O peito de cada uma subia e descia num ritmo curto, rápido, como se até respirar custasse esforço. Clara tinha jogado por cima delas uma jaqueta vermelha velha, dessas de segunda mão, tentando fazer de cobertor. O frio subia da cerâmica direto para os ossos. Ela nem percebeu quando adormeceu. Tinha jurado para si mesma que ia ficar acordada, só descansando os olhos um pouquinho enquanto esperava a chuva passar. Mas o corpo não aguentou. Fazia 2 dias que ela quase não dormia, e o cansaço pesa mais que qualquer promessa. Quando a porta do depósito rangeu devagar, Clara acordou num pulo. O coração disparou, os olhos arregalaram. Ela já abriu a boca para pedir desculpa, porque gente pobre aprende cedo que tem que pedir desculpa por existir, por ocupar espaço, por respirar errado. Mas a voz travou na garganta quando viu quem estava parado ali, recortado contra a luz fraca do corredor. Rafael Mendes, o dono, o homem que todo mundo falava em voz baixa, que aparecia de vez em quando, sempre de terno escuro, sempre com aquela cara de quem carrega o mundo nas costas e não pede ajuda para ninguém. Ele não era velho, devia ter uns 30 e poucos, mas tinha aquele jeito de quem já viveu demais. O rosto era bonito, daqueles que chamam atenção, mas também era duro, cansado, os olhos fundos, com umas olheiras que nem maquiagem escondia mais. Ele parou ali, na porta, e não disse nada no começo, só olhou, e Clara, com o coração batendo que nem tambor de escola de samba, puxou as meninas mais para perto. Instintivamente, como bicho protegendo a ninhada, eu sinto muito. Ela conseguiu dizer, a voz saindo fina, tremida. Perdi o último ônibus, estava chovendo, eu não tinha como. Eu já vou embora, juro, só deixa eu. Não precisa. Ele cortou baixo. A voz dele era grave, meio rouca, mas não era brava. Era cansada também, igual a dela no fundo. Rafael deu um passo para dentro. Clara se encolheu mais ainda. Ele percebeu e parou. Quanto tempo você está aqui? Perguntou. Desde que fechou. Umas 2 horas, acho. Ele olhou para os 3 bebezinhos, todos apertadinhos. E alguma coisa passou no rosto dele. Não foi pena, foi outra coisa. Mais funda, mais doída. Uma das meninas, a Elisa, que era a mais chorona das 3, começou a se mexer. Fez aquele gemidinho fino de bebê que está sonhando. Ou com fome, ou só precisa sentir que a mãe está ali. Clara passou a mão na testinha dela, devagar, fazendo um carinho em círculo, e começou a cantarolar baixinho. Nem era música de verdade, era só um bem suave, aquele som que mãe faz sem pensar, que vem de um lugar que ninguém ensinou. Rafael ficou parado, olhando aquilo. A mão da Clara era miúda, tremia um pouco, mas o carinho era firme, cuidadoso, cheio de amor daqueles que não precisa de palavra. E ele sentiu alguma coisa rasgar dentro do peito, uma lembrança antiga, meio embaçada, de outra mulher fazendo a mesma coisa.
outra mão tremendo, outro choro sendo acalmado no escuro. Juliana. Ele piscou rápido, afastando a lembrança antes que ela doesse demais. Tá frio aqui, disse meio sem jeito. Tirou o casaco, aquele de lã boa, caro, que pesava gostoso nos ombros, e estendeu para ela. Clara olhou para o casaco como se fosse uma armadilha. Não precisa, moço. Põe nas meninas. Ele insistiu. E não era pedido, era quase uma ordem. Mas do tipo que vem preocupada, não brava. Ela pegou o casaco devagar, com as duas mãos, e cobriu as trigêmeas. O tecido era quente, cheiroso, macio, coisa de gente que vive em outro mundo. Rafael foi até o interruptor e acendeu uma luzinha mais suave, amarelada, que não incomodasse. Depois saiu sem dizer mais nada. Clara ficou ali, perdida, sem saber se devia ficar ou correr. Mas ele voltou, trouxe uma mamadeira com leite morno, não muito quente na temperatura certa, e um pacote de fraldas limpas. Colocou tudo no chão perto dela, sem falar nada. Só fez um gesto com a cabeça, tipo, pode usar. Obrigada. Clara murmurou. E a voz dela saiu tão baixinha que quase se perdeu no zumbido do gerador. Ele acenou de leve, meio sem graça, e ia sair de novo quando ela falou. Por que o senhor está fazendo isso? Rafael parou, ficou de costas para ela uns segundos, quando virou. O rosto estava mais fechado. Porque eu já vi isso antes, disse, simples assim, e saiu. Clara ficou sozinha de novo, mas o frio tinha diminuído. Ela pegou a mamadeira, testou no pulso, estava perfeita, e deu para Elisa, que abocanhou o bico com uma fome mansa, os olhinhos se fechando de alívio. Lara e Sofia continuaram dormindo, grudadinhas uma na outra, enquanto a filha mamava. Clara olhou para o casaco caro cobrindo as meninas e sentiu uma coisa estranha no peito. Não era só gratidão, era surpresa. Surpresa de que alguém tinha olhado para ela e não tinha visto problema, tinha visto gente. Mas a sensação durou pouco, porque quando ela ajeitou a bolsa para pegar uma fralda limpa, um papel caiu no chão, um bilhete. Ela pegou, desdobrou e o estômago embrulhou. Era feito de palavras recortadas de revista, coladas torto, tipo filme de sequestro. Dizia, não volte aqui com essas crias. Embaixo, um carimbo borrado do próprio restaurante. Clara sentiu a garganta apertar, as mãos tremeram de verdade agora. Ela guardou o bilhete rápido, fundo na bolsa, e abraçou as meninas com força. Elisa ainda mamava, alheia a tudo, fazendo aquele barulhinho de sucção que é o som mais puro do mundo. Do lado de fora, no corredor, Rafael encostou na parede e fechou os olhos. Ele não sabia o que tinha visto naquela cena. A mãe nova, pobre, desesperada, protegendo 3 vidas com o próprio corpo num chão gelado. Mas sabia que tinha mexido com ele de um jeito que fazia anos não mexia. Fazia anos que ele não sentia nada. E agora, sem pedir licença, sem avisar, aquela dor antiga voltou, a lembrança da Juliana, da sobrinha que ele mal conheceu, da irmã que morreu sozinha tentando ser mãe e mulher e gente ao mesmo tempo. Num mundo que não perdoa ninguém, ele abriu os olhos e respirou fundo. Amanhã ia ser outro dia, outro turno, outra chance de fingir que nada tinha mudado. Mas alguma coisa tinha mudado, ele sabia, e lá dentro, Clara embalava as filhas, cantarolando baixinho, tentando acreditar que ia dar certo, que sempre dava, que tinha que dar. Porque desistir não era opção quando 3 pares de olhinhos dependiam dela para tudo. Clara não tinha nascido pobre, ela tinha ficado pobre, que é diferente, porque quem nasce assim, pelo menos aprende a se virar desde cedo. Quem cai, de repente, demora mais para entender as regras do chão. Ela tinha crescido numa casa simples, mas que tinha luz acesa de noite e comida no prato todo dia. O pai era office boy, a mãe costurava para fora. Não sobrava muito, mas também não faltava. Clara ia para a escola de uniforme lavado, caderno sem orelha, sonhando em fazer faculdade de pedagogia. Queria dar aula para criança pequena, daquelas que ainda acreditam que a professora sabe tudo. Aí o pai teve um AVC.
Ficou meses no hospital. Voltou para casa pela metade e a conta não parou de chegar. A mãe costurava de madrugada, os dedos sangrando de tanto enfiar agulha, mas não dava, nunca dava. Clara largou a escola no 2º ano do ensino médio para ajudar. Começou como balconista, depois atendente de lanchonete. Depois vendedora de loja, tudo temporário, tudo pagando pouco, tudo com carteira assinada só quando tinha sorte. Conheceu o Diego num ponto de ônibus, ele era bonito daquele jeito que engana, sorriso fácil, conversa mole, promessa de que ia mudar de vida. Dizia que estava juntando dinheiro para abrir um negócio, que só precisava de mais um tempo, que ela era a mulher da vida dele. Clara acreditou porque queria, porque estava cansada de carregar tudo sozinha, porque todo mundo merece acreditar em alguém pelo menos uma vez. Quando descobriu que estava grávida, ele sumiu, simples assim. Foi comprar cigarro e não voltou. Bloqueou o número, mudou de bairro, virou fantasma. Clara ficou ali com o teste de farmácia na mão e um buraco no peito do tamanho do mundo. A mãe chorou, o pai, que ainda falava meio enrolado por causa do AVC, segurou a mão dela e disse: "Você vai dar conta, filha, sempre deu." E ela engoliu o choro, enxugou o rosto e foi dar conta, porque não tinha outra escolha. A gravidez foi difícil desde o começo. Enjoo que não passava, corpo doendo, pressão subindo. No ultrassom de 3 meses, a médica ficou uns segundos a mais olhando para a tela, franzindo a testa, e Clara gelou inteira. "Tem certeza da data da última menstruação?" A doutora perguntou. "Tenho. É que aqui tem mais de um bebê." O coração de Clara quase pulou pela boca. "Gêmeos, trigêmeos." A médica corrigiu e abriu um sorrisinho torto. "Parabéns, mãe. Você tirou a sorte grande, sorte grande." Clara saiu do consultório meio tonta, segurando a tiração na bolsa, olhando para os 3 pontinhos brancos na foto borrada. 3 bebês. Como é que ela ia dar conta de 3? Mas deu, porque tinha que dar. Trabalhou até o 8º mês, escondendo a barriga enorme atrás do balcão, aguentando cliente grosseiro, patrão que dava falta quando ela ia no médico, dormia de lado, com travesseiro entre as pernas, rezando para não entrar em trabalho de parto antes da hora, comia pouco para economizar, guardava cada centavo que sobrava. As meninas nasceram de cesariana. No SUS, numa manhã de segunda-feira chuvosa, Lara saiu primeiro, chorando alto, espernando. Elisa veio logo atrás. Mas quietinha, os olhinhos apertados, Sofia foi a última, pequenininha, franzina, mais brava. Agarrou o dedo da enfermeira com força e não soltou. Clara olhou para as 3, enfiadas naquelas caixinhas de acrílico, cheias de fio e sensor, e chorou que nem criança. Chorou de medo, de cansaço, de amor, de desespero. Tudo junto quando a enfermeira colocou a primeira no colo dela, a Lara, e aquele corpinho quente se aconchegou no peito. Clara jurou baixinho: "Eu vou cuidar de vocês, não sei como, mas eu vou." Os primeiros meses foram um borrão, mamadeira de 3 em 3 horas, fralda sem parar. Choro revezado, a mãe ajudava quando podia, mas estava cuidando do pai, que piorava. Clara dormia 2 horas por noite. Quando dormia, o cabelo caía no banho, as mãos tremiam de cansaço, o leite secou antes do 2º mês, a Bolsa Família ajudava, mas não dava. As fraldas custavam uma fortuna. O leite em pó, então, nem se fala. Clara começou a diluir além do que mandava a lata, só para render mais uns dias. As meninas choravam de fome. Ela chorava junto, escondida, para elas não verem. Foi quando apareceu a vaga no restaurante Mendes. Turno da noite, das 10 às 6 da manhã. Folga rotativa, pagava um pouquinho melhor que os outros lugares. Clara se agarrou naquela vaga como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Deixava as meninas com a mãe de noite, pegava 2 ônibus para chegar, trabalhava feito condenada, pegava 2 ônibus para voltar, dormia 3 horas, se muito, e recomeçava. No restaurante ela aprendeu rápido, sorrir com os olhos. Mesmo quando o cliente é grosso,
Carregar bandeja sem derrubar nada, limpar mesa rápido, não reclamar nunca, ser invisível, mas eficiente, porque gente pobre não pode errar. Erro de rico é deslize, erro de pobre é incompetência. Foi num dia de movimento que ela viu, pela primeira vez, a fitinha azul. Tinha uma cliente idosa, bem velhinha, de cabelo branco e mão cheia de verruga, que sempre sentava na mesma mesa, pedia chá de camomila e torrada sem manteiga. Um dia, ela chamou Clara e estendeu a mão. Toma, filha. Era uma fitinha azul bebê, desbotada, com uma frase bordada em linha branca meio torta. Para que nunca te falte amor. Minha avó fez para mim quando eu era nova. A velhinha disse, os olhos cheios d'água. Eu não tenho mais ninguém para dar. Mas você tem cara de quem está precisando lembrar que não está sozinha. Clara aceitou, emocionada, e amarrou no pulso da Lara, que era a mais agitada das três. Ficou ali, apertadinha, desbotando mais com o tempo, mas nunca saindo. A rotina virou automática. Acordar, cuidar, trabalhar, voltar, cuidar, dormir um pouco, recomeçar. Clara escondia leite em pó nos armarinhos do restaurante, bebia o café que sobrava do salão, levava para casa o pão que ia para o lixo. Ninguém percebia, ou fingia que não via, mas aí começaram os bilhetes. O primeiro apareceu dentro do armário dela, no vestiário, papel comum, letra disfarçada. Aqui não é lugar para gente que nem você. Ela achou que era brincadeira de mau gosto, jogou fora e seguiu. O segundo apareceu colado na porta da geladeira dos funcionários. Quem não tem condições não devia ter filho. Esse doeu. Clara arrancou rápido, antes que alguém visse, e engoliu o choro. O terceiro foi pior. Veio no dia que ela precisou levar as meninas porque a mãe tinha tido que levar o pai na emergência. Ela escondeu as três no depósito, em caixas de papelão forradas com coberta, prometendo que ia ser rapidinho. Só até o fim do turno, quando voltou, tinha um bilhete em cima da caixa da Sofia. Não volte aqui com essas crias. Esse ela guardou, porque embaixo tinha um carimbo do restaurante. Clara mostrou para a gerente, a Vanessa, uma mulher alta, magra, sempre de salto, sempre de batom vermelho perfeito. Vanessa olhou o bilhete, deu de ombros e devolveu. Deve ser brincadeira de alguém, disse fria. Mas olha, Clara, eu entendo sua situação, mas aqui a gente tem que manter um padrão, entende? Tenta não trazer as crianças de novo. Padrão, aquela palavra ficou ecoando na cabeça de Clara o resto da noite. Ela não se encaixava no padrão, as filhas não se encaixavam, a pobreza não se encaixava, nada nela se encaixava. Mas ela precisava daquele emprego, precisava daquele dinheiro. Então, engoliu a humilhação, enfiou o bilhete no fundo da bolsa e continuou. Continuou porque era mãe. E mãe não desiste. Mesmo quando o mundo diz que ela é um problema, mesmo quando ninguém enxerga o esforço, mesmo quando a fitinha azul desbota e a promessa de amor parece mentira, Clara continuou. Até a noite em que perdeu o último ônibus na chuva e adormeceu no depósito com as três filhas grudadas no peito. E até a noite em que Rafael Mendes abriu aquela porta e viu. Rafael Mendes tinha aprendido cedo que dinheiro não compra paz. Compra silêncio, compra distância, compra a ilusão de controle. Mas paz, nunca. Ele tinha crescido numa família de classe média que vivia no fio da navalha. Carro financiado, casa própria, mas hipotecada. Escola particular, mas a mais barata. O pai era gerente de banco, a mãe dava aula de inglês em casa, tinha comida na mesa, mas sempre com aquela tensão de fim de mês, aquele clima pesado quando a conta atrasava. Rafael era o mais velho. Juliana, a irmã, era 4 anos mais nova. Ele cuidava dela como se fosse responsabilidade dele, e no fundo era. Porque os pais viviam trabalhando. Sempre correndo, sempre cansados. Ele ajudava com o dever, levava na escola, inventava brincadeira quando ela chorava. Juliana era miúda, delicada, do tipo que parecia que o vento levava, ria alto, acreditava em todo mundo. Sonhava em ser bailarina quando Rafael tinha 18 anos e ela 14.
O pai morreu. Infarto fulminante no meio do expediente, caiu em cima da mesa e não levantou mais. A mãe entrou em depressão profunda, trancada no quarto, tomando remédio que deixava ela meio zumbi. Rafael largou a faculdade de administração no segundo semestre e foi trabalhar. Precisava pagar as contas. Precisava segurar a barra. Começou como office boy, virou assistente, depois supervisor. Era bom com números, tinha tino para negócio. Não tinha medo de trabalhar 12 horas por dia, subia rápido, ganhava bem, mas nunca sobrava. Sempre tinha conta atrasada, sempre tinha remédio caro da mãe, sempre tinha alguma coisa quebrando em casa. Juliana cresceu nesse meio tempo. Virou moça, bonita, delicada, cheia de sonho. Começou a namorar com 17 anos. Um cara mais velho, cheio de lábia, que prometia mundo e fundos. Rafael não gostava dele, mas Juliana não ouvia. Dizia que era amor, que ele ia mudar, que Rafael não entendia. Rafael entendia. Entendia que o cara era um pilantra, mas não conseguiu impedir. Quando ela engravidou, aos 19, o namorado sumiu, igual ao Diego da Clara. Anos depois, em outra história que se repetia porque o mundo gosta de reaproveitar tragédia, Juliana ficou sozinha, grávida, assustada. Rafael segurou a mão dela e disse: "A gente vai dar um jeito." Sempre deu, mas dessa vez não deu. A gravidez foi complicada. Juliana tinha pressão alta, inchaço, sangramento. O médico do posto mandava ela descansar. Mas como descansar quando tinha que trabalhar? A mãe continuava afundada na depressão. Inútil, Rafael trabalhava que nem louco, tentando juntar dinheiro para quando o bebê nascesse, mas nunca juntava. Sempre surgia alguma emergência. A menina nasceu prematura, de 7 meses, pequenininha, pesando menos de 2 quilos, cheia de problema. Ficou internada 1 mês na UTI neonatal. Juliana ia todo dia ver. Mesmo exausta, mesmo sangrando ainda, Rafael ia quando podia, mas trabalhava demais, chegava em casa tarde, saía cedo, via a irmã de relance, sempre cansada, sempre triste. Um dia ele chegou do trabalho e a casa estava em silêncio. Silêncio demais. Chamou pela Juliana, nada, foi no quarto dela e encontrou a mãe sentada na cama, olhando para o nada. E a irmã no chão. Juliana tinha desmaiado de exaustão, batido a cabeça na quina da cômoda e ficado ali, sozinha, sangrando. Por horas, a mãe não tinha nem percebido ou percebeu e não conseguiu reagir. Perdida no fundo do poço dela, levaram para o hospital correndo. Os médicos tentaram, mas o ferimento na cabeça era grave demais. Juliana entrou em coma, ficou 3 dias ligada em aparelho. No 3º dia, Rafael assinou a autorização para desligar. Ela morreu num domingo de manhã, com 20 anos recém-completos, sem ver a filha sair da UTI. A menina sobreviveu. A assistente social conseguiu uma família adotiva boa, que tinha condições. Rafael nunca mais viu a sobrinha, não quis. Doía demais, era a prova viva do quanto ele tinha falhado. Ele entrou numa espiral depois disso. Trabalhava 20 horas por dia, não dormia direito, não comia direito. Só trabalhava, investiu o dinheiro que tinha, comprou um restaurante pequeno que estava indo à falência, reformou, tocou sozinho, cresceu, comprou outro, depois outro. Em 5 anos tinha 3 unidades. Em 10 anos era milionário, mas era vazio. Completamente vazio por dentro. Não tinha amigo, não tinha namorada. Teve umas, mas nunca durou, porque ele não se abria, não se entregava, não deixava ninguém entrar. A mãe morreu uns anos depois da Juliana, de tanto remédio e tristeza acumulada. Rafael ficou sozinho no mundo, rico, mas sozinho. O restaurante principal, o Mendes, era o xodó dele. Era grande, chique, com clientela fiel. Funcionava que nem relógio. Ele tinha aprendido a delegar tudo, contratar gente competente, passar a responsabilidade, cobrar resultado, não se envolvia com funcionário. Não queria saber da vida de ninguém, assinava a folha de pagamento, aprovava orçamento, resolvia a crise quando surgia.
mas mantinha a distância, sempre terceirizava a compaixão. Como alguém terceiriza a limpeza, pagava bem, melhor que a média, mas não dava espaço para intimidade. Não queria saber se o garçom estava com problema em casa, não queria saber se a cozinheira tinha filho doente, não queria saber de nada, porque saber doía, e ele já tinha doído demais, até que apareceu a Vanessa. Ela era eficiente, fria, metódica, mantinha o restaurante nos eixos. Não dava problema. Rafael gostou disso. Promoveu ela, deu carta branca para tocar as coisas do jeito dela. Desde que os números fechassem e os clientes não reclamassem, ela podia fazer o que quisesse, e ela fazia. Rafael não fiscalizava muito, confiava nos relatórios, confiava nos indicadores, nunca olhava para o lado humano. Pro dia a dia, para a miudeza, nunca reparava na dureza com que Vanessa tratava os funcionários, na forma como ela mantinha o padrão, nas pessoas que saíam caladas, machucadas por dentro. Não reparava porque não queria reparar, porque reparar era se envolver, e se envolver era abrir a porta para a dor de novo. Mas naquela madrugada, quando ele abriu a porta do depósito e viu Clara encolhida no chão, protegendo 3 bebês com o próprio corpo, alguma coisa rachou. Fissuras velhas se abriram e ele viu, claramente, Juliana. Viu a irmã nova, sozinha, lutando. Viu a sobrinha que ele nunca pegou no colo. Viu tudo que ele não fez. Tudo que ele não impediu, tudo que ele não salvou. E doeu tanto que ele quase saiu correndo. Mas ficou, porque daquela vez ele podia fazer diferente. Daquela vez ele estava ali, presente, vendo, quando Clara cantarolou para o bebê e o acalmou com aquele carinho miúdo. Rafael sentiu o peito apertar. Lembrou da Juliana cantando baixinho para a barriga, antes da menina nascer. Lembrou da voz dela, fina, esperançosa, cheia de amor, mesmo sem ter nada. Ele deu o casaco, trouxe o leite, saiu rápido porque não aguentava ficar. Mas quando encostou na parede do corredor, respirando fundo, percebeu que alguma coisa tinha mudado. Depois de anos anestesiado, ele tinha sentido, e sentir assustava, mas também aliviava de um jeito estranho. No caminho de volta para o escritório, Rafael parou na frente do quadro de funcionários. Tinha fotos, avisos, escala, e tinha um desenho pregado com fita, 3 bolinhas de mãos dadas e uma mulher de vestido vermelho. Letras tortas diziam: "A tia que dá colo". Alguém tinha riscado uma cruz por cima, vermelha, grossa. Rafael tirou o desenho do quadro e olhou. Era papel sulfite comum, canetinha barata, coisa de criança. Ou de alguém que ainda acreditava que desenho podia mudar o mundo. Ele dobrou o papel devagar e colocou no bolso. Não sabia bem por quê, só sabia que aquilo importava. Voltou para o escritório, ligou o computador, mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para a tela em branco, pensando em Juliana, em Clara, nas 3 meninas, no quanto tudo se repetia, no quanto ele tinha fugido, no quanto talvez ainda desse tempo de fazer diferente. Pela primeira vez em anos, Rafael Mendes não dormiu pensando em números, dormiu pensando em gente e acordou sabendo que não ia conseguir mais fingir que não via, porque tinha visto, e agora não dava mais para desver. Na manhã seguinte, Clara acordou no sofá da mãe, com as trigêmeas espalhadas em volta dela, cada uma num cantinho, respirando mansinho. O corpo doía inteiro, parecia que tinha apanhado, mas ela se levantou, fez mingau, deu mamadeira, trocou fralda, arrumou tudo e foi trabalhar de novo, porque era isso que ela fazia, sempre fazia. Quando chegou no restaurante naquela noite, o clima estava diferente. Ela sentiu no ar, naquela intuição que pobre desenvolve de tanto viver no fio da navalha. As pessoas olhavam de canto de olho, ninguém falou nada direto, mas tinha um jeito estranho, um silêncio meio pesado quando ela passava. Foi direto para o vestiário trocar de roupa, abriu o armário dela e o crachá não estava lá. Ela revirou tudo,
Bolsa, mochila, bolso do uniforme velho, nada. Tinha certeza absoluta que tinha deixado pendurado no gancho, como sempre fazia, sempre no mesmo lugar. Foi falar com a Vanessa, a gerente estava no balcão da recepção, conferindo a reserva da noite, impecável como sempre, cabelo preso num coque perfeito, batom vermelho sem uma falha, roupa de alfaiataria que devia custar mais que o salário de Clara inteiro. Ela levantou o olho quando Clara se aproximou, mas não sorriu. Nunca sorria de verdade. Era sempre aquele sorriso de plástico, desses de quem aprendeu no curso de atendimento ao cliente. Vanessa, desculpa incomodar, mas meu crachá sumiu, Clara disse, tentando soar tranquila. Deixei no armário ontem e agora não tá mais lá. Vanessa suspirou, daquele jeito cansado de quem acha tudo uma chatice. Você tem certeza que deixou? Absoluta. Então você perdeu. Vai ter que pagar outro, R$50. Descontado na folha, R$50. Clara engoliu seco. R$50 era uma semana de leite em pó. Mas eu não perdi, Vanessa. Alguém tirou do meu armário. Ninguém aqui é ladrão, Clara. Vanessa respondeu, e o tom era afiado agora. Se sumiu, você que perdeu. Responsabilidade é sua, Clara quis discutir. Mas sabia que não ia adiantar. Então só acenou, engoliu a raiva e foi trabalhar com um crachá provisório, todo amassado, escrito à caneta, temporário. O turno foi arrastado, os clientes estavam exigentes, a cozinha atrasou uns pedidos e Clara teve que aguentar reclamação sem ter culpa de nada. Mas o pior foi na hora de bater o ponto para sair. Quando ela passou o crachá provisório, apareceu na tela, horas trabalhadas, 4h30, ela piscou. Achou que tinha lido errado, olhou de novo, continuava lá, 4h30. Mas ela tinha feito o turno inteiro, 8 horas, tinha entrado às 10 da noite e saído às 6 da manhã. Estava ali o tempo todo. Foi falar com a Vanessa de novo, a gerente estava guardando os papéis, se preparando para ir embora. Vanessa, tem um erro no meu ponto. Tá marcando só 4 horas, mas eu fiz o turno completo. Vanessa nem olhou direito, só deu de ombros. Se o sistema marcou assim, é porque foi isso que você trabalhou. Mas eu fiz 8 horas. Prova. Clara ficou sem resposta. Como é que provava? Tinha trabalhado na vista de todo mundo, mas quem ia testemunhar? Quem ia arriscar o próprio pescoço por ela? Eu vou revisar com calma amanhã, Vanessa disse entediada. Se tiver erro, a gente corrige agora, se me dá licença. Eu preciso ir. E foi. Deixou Clara ali parada, segurando o celular com a mão trêmula, calculando mentalmente quanto ia perder no salário se aquilo não fosse corrigido. Os dias seguintes foram uma ladeira, pequenas coisas, coisas que pareciam um acidente, mas que Clara sabia que não eram. O carrinho de sobremesas que escapou na direção dela quando estava passando no corredor estreito da cozinha. Ela conseguiu desviar no último segundo, mas o carrinho bateu na parede com tudo, explodindo 3 travessas de vidro no chão. Vanessa apareceu correndo, brava. Que você fez, Clara? Eu não fiz nada. O carrinho veio sozinho. Carrinho não anda sozinho. Cuidado custa caro, sabia? E saiu, deixando Clara juntar os cacos sozinha, enquanto os outros funcionários passavam reto, de cabeça baixa, fingindo que não viam nada. O uniforme dela sumiu, o novo, que ela tinha acabado de pegar, limpinho, passado, deixou no armário, e quando voltou, cadê? Foi trabalhar com o velho todo desbotado, com um rasgo na manga que ela costurou torta. Vanessa reparou, é claro. A gente tem padrão aqui, Clara. Não pode trabalhar assim. Vai ter que pagar uniforme novo, mais desconto, mais conta, mais desespero. Mas o pior foi o dia que ela precisou levar a Sofia. A mãe tinha ido no médico com o pai e não ia dar tempo de voltar antes do turno dela. Clara tentou arrumar alguém para ficar com as meninas, mas não achou. Levou só a Sofia, a mais quietinha, jurando que ia ser rapidinho, que ninguém ia nem perceber.
Escondeu a bebê no depósito, em cima de umas mantas limpas, dentro de uma caixa de papelão forrada de água morna, na mamadeira térmica. Rezando para a menina dormir o turno todo, deu certo por 3 horas, Sofia dormiu que nem anjo, Clara corria lá a cada meia hora para ver, só para ter certeza. Mas na 4ª vez que foi verificar, a caixa estava aberta. E em cima da Sofia, dormindo sossegada, tinha um bilhete novo. Clara pegou com a mão tremendo. Era igual aos outros, palavras recortadas de revista, coladas de qualquer jeito. Última chance, sai antes que a gente te tire. Ela olhou em volta. O depósito estava vazio, a porta entreaberta. Alguém tinha entrado ali. Tinha visto a filha dela dormindo. Tinha deixado aquilo ali, em cima de um bebê indefeso. Clara pegou a Sofia no colo, apertou ela contra o peito e chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Não podia surtar, não podia desabar. Tinha que terminar o turno, precisava do dinheiro. Mas quando voltou para o salão, estava claro que alguém tinha contado. A Vanessa olhou para ela atravessado, mas não disse nada. Não precisava, o olhar dizia tudo. Rafael chegou naquela noite um pouco mais cedo que o normal. Ele andava fazendo isso nos últimos dias, sem entender direito por quê. Só sabia que precisava estar ali, precisava ver. Ele percebeu a Clara tensa, os ombros duros, o jeito de quem está segurando uma bomba que pode explodir a qualquer segundo. Quis perguntar se estava tudo bem, mas não perguntou. Ainda não. Não sabia se tinha direito. Foi para o escritório e ligou o computador. Mas em vez de trabalhar, abriu o sistema de câmeras. Começou a revisar as gravações dos últimos dias. Devagar, metódico, e foi vendo, o carrinho de sobremesas não tinha escapado sozinho. Tinha sido empurrado por um cozinheiro que olhou em volta antes de fazer, como quem sabe que está fazendo errado. O uniforme não tinha sumido, tinha sido tirado do armário da Clara e jogado no lixo. As câmeras pegaram tudo, mas ninguém falou nada. E o ponto eletrônico, Rafael entrou no sistema administrativo, cruzou os horários. As horas da Clara estavam sendo alteradas manualmente. Depois que ela batia ponto, alguém entrava no sistema e mudava. Ele checou o histórico de acesso. O último login antes das alterações era sempre o mesmo. Vanessa Torres, gerente. Rafael se recostou na cadeira, respirando fundo, sentindo a raiva subir. Ele sabia que Vanessa era dura, sabia que ela cobrava, que era rígida, mas isso era perseguição, sabotagem. Ele se levantou, ia sair para confrontar, mas algo o fez parar. Tinha mais coisa ali. Ele sabia, podia sentir, e se fosse só confrontar agora, sem provas completas, Vanessa ia arrumar desculpa, ia jogar a culpa em outra pessoa, ia escorregar. Não, ele precisava investigar direito, precisava juntar tudo. E aí sim, acabar com aquilo de uma vez. Chamou o Nogueira, o segurança mais antigo. Um homem de uns 50 anos, carrancudo, mas justo. Ele bateu na porta e entrou. Nogueira, eu preciso da sua ajuda. O segurança franziu a testa. Pois não, patrão. Quero que você revise as gravações dos últimos 2 meses. Qualquer coisa envolvendo a garçonete Clara Bezerra. Tudo. E me traz. Nogueira assentiu. Sério. Posso perguntar por quê? Rafael olhou pela janela do escritório. Vendo o movimento do salão lá embaixo, viu a Clara passando rápido, equilibrando uma bandeja, o rosto cansado, porque tem algo errado aqui. E eu demorei demais para ver. Nogueira concordou com a cabeça e saiu. Rafael ficou ali, sozinho, vendo a noite avançar, sabendo que uma guerra silenciosa estava acontecendo debaixo do nariz dele, e dessa vez ele não ia fingir que não via. Dessa vez ele ia agir. Rafael começou a chegar no restaurante às 5 da tarde, 3 horas antes da abertura. Estacionava o carro no fundo, entrava pela porta de serviço, subia para o escritório sem ser visto. Ficava ali, no escuro, só com a luz do computador, revisando câmeras, cruzando planilhas, juntando os pedaços de uma coisa que ele ainda não sabia direito o que era, mas sentia que era podre. Nos primeiros dias,
Achou que era só perseguição mesmo. Vanessa com birra de Clara, implicância gratuita, aquele sadismo pequeno que algumas pessoas têm quando ganham um pouquinho de poder, mas quanto mais ele cavava, mais percebia que tinha algo maior, algo sistêmico. Chamou o Nogueira de novo, agora com instruções mais específicas. Quero que você me traga tudo o que tiver das câmeras dos últimos 3 meses. Corredores, depósito, cozinha, área de serviço, principalmente os horários que não têm movimento. Madrugada, depois do fechamento, Nogueira voltou no dia seguinte com um pendrive cheio. Rafael começou a assistir tudo. Foi tedioso, cansativo, horas e horas de corredor vazio, cozinha deserta, gente limpando, gente saindo. Mas ele não pulava nada, via tudo, porque sabia que o diabo morava nos detalhes. Encontrou, numa terça-feira, 3 semanas atrás, 3h17 da manhã, a câmera do corredor que dava para o depósito desligou. Não foi falha técnica, foi desligada manualmente. Ficou 15 minutos fora do ar. Quando voltou, tudo estava normal. Mas Rafael checou o log do sistema, quem tinha acesso manual às câmeras. Gerência e quem tinha feito login no sistema naquele horário, Vanessa Torres. Ele anotou, continuou procurando. Encontrou mais 3 vezes o mesmo padrão, sempre de madrugada, sempre 15 minutos, sempre no corredor do depósito. E sempre, era a Vanessa quem estava de plantão naquele turno. Rafael sentiu o estômago embrulhar. O que ela estava fazendo ali? Por que desligar a câmera? Foi até o arquivo morto do restaurante, aquele lugar empoeirado onde ficavam os documentos antigos, e começou a revirar caixas. Procurava qualquer coisa, reclamações antigas, processos, advertências. Achou uma pasta com o logotipo do Sindicato dos Trabalhadores. Estava com as folhas arrancadas. Todas, menos uma. Um memorando de 2 anos atrás, sobre um caso de assédio moral investigado no restaurante. O processo tinha sido arquivado por falta de provas. Mas o nome da gerente envolvida estava ali, meio apagado, mas ainda legível. Vanessa Torres. Rafael fotografou o documento e continuou procurando. Encontrou no fundo de uma gaveta trancada que ele teve que arrombar com uma chave mestra, um maço de notas fiscais. Olhou por cima, desatento no começo, mas algo chamou a atenção. Os valores estavam altos demais. Fornecedor de frutas cobrando 3 vezes o preço de mercado, empresa de limpeza faturando serviço que o restaurante nem usava, manutenção de equipamento que nem existia. Ele pegou as notas, levou para o escritório, ligou para os fornecedores. A maioria nem existia. O telefone caía em caixa postal desativada. O CNPJ era falso. O endereço era terreno baldio. As poucas empresas reais que ele conseguiu contato disseram que nunca tinham feito negócio com o restaurante Mendes. Rafael sentiu a ficha cair. Não era só perseguição, era desvio, dinheiro saindo do caixa para conta fantasma. E Vanessa estava no meio, ela ou alguém acima dela. Mas ela com certeza sabia. Checou as assinaturas, todas as notas falsas tinham sido aprovadas por ela. E algumas tinham segunda assinatura. Do gerente financeiro, Ademir Costa, um sujeito baixinho, calvo, de óculos fundo de garrafa, que sempre ficava trancado na sala dele e mal cumprimentava ninguém. Rafael anotou tudo, tirou foto de cada nota, cada assinatura, cada erro, salvou no pendrive, fez backup na nuvem, não ia dar chance para nada sumir. Mas ainda faltava uma peça. Por que a Clara? Porque justamente ela era o alvo. Seria só pelo fato de ser pobre, de ter filhos, de ser fora do padrão, ou tinha mais? Ele voltou nas gravações. Dessa vez procurou interações entre Clara e Vanessa. Encontrou uma de 1 mês atrás. Clara estava no corredor de serviço, guardando uns copos no armário. Quando o Ademir, o gerente financeiro, passou, ela cumprimentou, educada como sempre. Ele parou, conversaram uns segundos. Clara pegou um papel que tinha caído do bolso dele, devolveu. Ademir agradeceu, meio nervoso.
E saiu rápido. Rafael deu zoom na imagem. O papel que Clara devolveu parecia uma nota fiscal. Ela nem olhou direito, só pegou do chão e entregou. Mas Ademir ficou visivelmente incomodado. E Vanessa, que estava na recepção, viu tudo. A câmera pegou o rosto dela mudando. Ficou tensa, séria. E logo depois foi falar com Ademir. Os dois sumiram para a sala dele. Ficaram lá meia hora. Rafael entendeu. Clara tinha virado problema porque tinha visto algo sem querer, mesmo sem entender, mesmo sem ligar. Ela tinha virado uma testemunha em potencial e Vanessa decidiu que era mais fácil eliminar a ameaça do que arriscar. Ele imprimiu a foto da cena, anotou data e horário, anexou no dossiê que estava montando. Nogueira voltou no escritório no final da tarde. "Trouxe mais uma coisa, patrão", disse, entregando um saco plástico. Dentro tinha um bilhete, palavras recortadas de revista, coladas torto. Rafael reconheceu. Era igual ao que Clara tinha mostrado para Vanessa. Onde achou isso? No lixo da sala da gerente. Estava jogado no fundo, embaixo de uns papéis. Rafael pegou o bilhete com cuidado, como se fosse bomba, colocou dentro de uma pasta transparente para não estragar. Mais uma prova. "Nogueira, preciso te pedir uma coisa. Você conhece a Clara, né? A garçonete nova?" "Conheço, menina trabalhadora, sempre educada. Você pode ficar de olho nela, discreto, só para garantir que nada aconteça." Nogueira franziu a testa, preocupado. "Ela está correndo perigo." "Acho que sim." O segurança acenou. "Sério? Pode deixar, eu cuido." Rafael respirou aliviado. Pelo menos agora Clara tinha alguém por perto, mesmo sem saber. Naquela noite ele ficou até mais tarde. O restaurante já tinha fechado, a equipe de limpeza já tinha ido embora. E ele estava sozinho no escritório, organizando tudo, fotos, documentos, vídeos, notas fiscais. Montou um dossiê completo, tudo datado, tudo comprovado. Mas não ia agir ainda, precisava de mais. Precisava pegar Vanessa com a mão na massa, sem margem para desculpa. Foi até o quadro de avisos dos funcionários, aquele no corredor da Copa. Tinha avisos de escala, lembretes, propaganda de festa de fim de ano. E tinha o desenho, o que ele tinha visto dias atrás. 3 bolinhas de mãos dadas e uma mulher de vestido vermelho. A tia que dá colo. A cruz vermelha ainda estava lá, riscada com raiva. Rafael tirou o desenho com cuidado, dobrou e guardou. Não sabia quem tinha feito, mas sabia que era importante. Era prova de que tinha gente que via a Clara como ela era. Alguém que cuidava, não um problema, uma pessoa. Voltou para o escritório e ligou para um advogado de confiança. Pediu consultoria sobre demissão por justa causa, processo por assédio moral, crime de apropriação indébita, anotou tudo. Ia precisar nos dias seguintes. Rafael virou sombra, chegava cedo, saía tarde, observava tudo. Vanessa não desconfiava de nada, continuava perseguindo a Clara, cada vez mais aberta, cada vez mais cruel. Os outros funcionários viam e não faziam nada, medo, sempre medo. Clara aguentava firme, calada, mas Rafael via o peso nos ombros dela, a forma como ela tremia quando Vanessa passava perto, como ela evitava olhar nos olhos de qualquer um. Ele queria ir lá, dizer que sabia de tudo, que ia resolver. Mas não podia, ainda não, precisava da jogada certa, do momento certo, e esse momento estava chegando. Rafael sentia, como quem sente tempestade no ar antes da primeira gota cair. Ele só precisava estar pronto, e estava ficando. O esquema era maior do que Rafael imaginava, muito maior. Ele passou os últimos 3 dias trancado no escritório, cruzando dados, revisando contratos, ligando para fornecedores reais. A cada documento que abria, mais podridão aparecia. Não eram só notas fiscais falsas. Era um sistema inteiro montado para desviar dinheiro do restaurante mês após mês. Há pelo menos 2 anos, Vanessa tinha criado empresas fantasmas com CNPJs laranjas, aberto contas em nome de terceiros, forjado assinaturas, e o Ademir,
O gerente financeiro estava junto, ele aprovava os pagamentos, liberava as transferências, fechava os balanços com números maquiados, juntos. Eles tinham desviado mais de 300 mil reais, talvez mais. Rafael ainda estava contando, a ficha caiu pesada. Aquilo não era perseguição pequena, era crime. Crime sério, que dava cadeia. E a Clara, ela era apenas um incômodo que precisava ser eliminado, porque quanto mais vulnerável a pessoa, mais fácil de desacreditar. Se ela reclamasse, se visse algo, se falasse demais, ninguém ia acreditar. Era pobre, era mãe solo, era problemática, perfeita para ser bode expiatório. Rafael imprimiu tudo, organizou em pastas separadas, uma com as provas do desvio financeiro, outra com as evidências do assédio moral contra Clara. Guardou cópias em 3 pendrives diferentes. Mandou backup para a nuvem. Não ia dar chance para o azar. Mas ainda faltava uma coisa, o flagrante. Ele precisava de algo irrefutável, algo que não tivesse como negar. E tinha uma ideia de como conseguir. Naquela noite, o restaurante estava cheio. Sexta-feira, reservas lotadas, movimento intenso. Clara estava no salão, correndo de mesa em mesa, equilibrando bandejas, sorrindo com educação mesmo cansada. Rafael observava de longe, do mezanino vendo tudo. Vanessa estava na recepção, impecável como